Uma pausa para começar a gravação, beleza. Iniciou a gravação e eu vou compartilhar a minha área de trabalho. Perfeito, compartilhei minha área de trabalho. E aí a gente vai falar dessa CIPA, né? O que que é isso aí, né? O que que é a CIPA? A CIPA, ela está inserida no NR5, né? Da norma. Então, a NR5, ela fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, tem uma série de detalhes, né? Que a gente vai estudar nesses dias aí. O que que é a CIPA, né? Como que funciona, né? Como que a gente prepara. E nós que damos treinamento para a CIPA, né? Então, é importante aí a quantidade de horas, quem é quem, né, dentro da estrutura da CIPA, quem é quem, tá? Então, é isso que a gente vai começar a comentar hoje, tá bom? Então, eu tenho aqui a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e tem um slogan que fala que quem semeia segurança, colhe qualidade de vida. Então, a gente já está falando isso, eu estou falando todo dia essa fala, né? E vocês já estão começando a digerir um pouco melhor essa questão de prevenção de acidentes, o que é segurança do trabalho, né? Vocês já estão começando a conhecer, tá? Devagarzinho a gente vai abastecendo vocês de informação, aí vocês vão começar a conhecer esse universo aí de segurança do trabalho, tá bom? Então, tá aqui quem semeia segurança, é lógico que vai colher coisas boas, né? Colher uma qualidade de vida. Agora, quem não semeia a segurança, quem semeia, né, a desatenção, né, seja o que Deus quiser, vai colher, só Deus sabe, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, primeiro, da constituição da CIPA. Qual que é o objetivo da CIPA? Por que as empresas têm que constituir CIPA? Então, primeiro, que a CIPA ela tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, esse é o objetivo da CIPA, né? Que é trabalhar também na prevenção. Como que é constituída a CIPA? Então, a CIPA ela devem constituir a CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades econômica mista, órgãos de administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Lembra que eu falei lá do SESMIT também, né? Então, quem que é esse universo aí? Quem trabalha como empregado, quem é regido pela CLT, quem é seletista. Quem é seletista entra nisso aqui. Quem é estatutário, que eu já falei também a parte do SESMIT, não entra, tá bom? Então, a CIPA é exclusiva para seletista, tá bom? Então, Professor, pois não. quando o senhor se refere a estabelecimento, eu fiquei um pouco em dúvida, seria setores, é isso no caso? Não, não. Estabelecimento é aonde a empresa está estabelecida. Então nós temos assim a sua matriz e nós temos sua filial, né? Ou as filiais. Cada filial é um estabelecimento. Você tem diversas lojas. Cada loja é um estabelecimento. Você tem, vamos supor, você tem um mercado grande aí, tá? Vamos supor, você tem o Extra. O Extra tem em tudo que é lugar. Então, cada Extra é um estabelecimento, tá bom? É por estabelecimento, tá bom? Então, cada lugar, tá? Cada lugar é um estabelecimento. Então, a lei, a norma, ela fala que é para ter por estabelecimento. Beleza? Então, por estabelecimento, tem que atender a NR5, tá? Então, cada local, cada matriz, né? Então, tem uma filial, as matrizes, né? Então, cada estabelecimento tem que ter a sua CIPA. Por quê? Porque tem que ter a sua CIPA no estabelecimento.
porque é ali que tem os problemas. Então, a CIPA tem que ser dali. É diferente do SESMIT, né? Que o SESMIT, ele é por CNPJ, e aí, então, ele pode dar um suporte, né, nos estabelecimentos ou nas unidades. Agora, a CIPA tem que ser dali, a galera tem que estar dali, a galera tem que discutir os problemas dali, tem que ser responsável para ali e tal. Não somente que a gente vai ver aqui para frente, que todo lugar tem que ter CIPA, todos. Tem lá o dimensionamento, né, acima de 20 tem que ter a comissão, e abaixo de 20 tem que ter o indicado. Né? Então, esse indicado é o que? A empresa indica a pessoa, né? Fala, vai ser você que vai ser o representante da CIPA aqui, e dá o curso para ele, vai capacitar ele, para ele resolver os problemas de segurança do trabalho, né? Vai ser o responsável para tomar essas ações, tá bom? Então, tá aí, Entendi. estabelecimento. Mais uma dúvida que o senhor falou que é diferente do SESMIT. Então, digamos que uma empresa ela tem vários estabelecimentos espalhados em vários estados, não? Não, aí Precisamente ela estado... precisa ter um lembra que SESMIT em nós... cada estabelecimento? Não, lembra que nós falamos estado? Estado já é diferente, né? Então, Não, então vou ao invés de ser unidade estado, federativa sim, é diferente. Então, cada unidade federativa tem que ter, até mesmo porque o CNPJ é diferente, tá? Então, tá. cada unidade federativa, ele tem o seu SESMIT. Então, nós temos o SESMIT São Paulo. Porém, se você tem diversos estabelecimentos, né? Então, vamos supor, vamos até falar mesmo do próprio Extra, que eu acabei falando aí. Então, vamos supor, vários Extras. Então, naquele dimensionamento que nós tínhamos falado, né, nas aulas anteriores do SESMIT, tá? Não vão confundir uma coisa com a outra, galera. Hoje nós estamos falando de CIPA, é outro dimensionamento, é outra história. Vamos voltar para o SESMIT, que é o que o colega perguntou. No SESMIT, nós temos o quê? Nós temos o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. E aí tem a quantidade de funcionários. Aí pode ter a matriz, que essa matriz, ela atende os seus estabelecimentos. Lembra que nós comentamos? Então, ela atende, né, os estabelecimentos. Porém, se o estabelecimento tiver mais do que X funcionário, aí o que eles fazem? Eles acabam deixando um técnico de segurança lá, nesse estabelecimento. Mas, normalmente, se for menos, né, do que o exigido por lei, tem, né, o central, né, a sede, onde ele vai responder o quê? Ele vai fazer por todas as unidades. Vai ser um SESMIT central, né, fica na sede da empresa, no estado de São Paulo, tá? Ah, lá na Bahia, o SESMIT daqui vai tomar conta de lá? Não, o SESMIT de lá tem que fazer um SESMIT na Bahia, tem que fazer um SESMIT por aí. Aí acaba tendo um coordenador de segurança, né? Aí acaba tendo um gerente de segurança. Normalmente as empresas têm essa hierarquia. Ah, mas vamos supor que lá na Bahia as unidades elas não alcancem ter um engenheiro de segurança, só tem um técnico de segurança. O engenheiro daqui ele pode dar o suporte lá. Só que o engenheiro daqui, para dar o suporte lá, ele tem que ter o registro no CREA lá da Bahia. Então, o meu CREA é de São Paulo. Aí, se eu for prestar qualquer trabalho na Bahia, fazer alguma anotação de responsabilidade técnica, eu tenho que ter um visto no CREA da Bahia. Assim como eu tenho que ter um visto em qualquer CREA que eu vou fazer qualquer documento, porque o meu CREA, indiretamente, não teria validade lá, porque como que eu vou entrar no CREA São Paulo para pedir um documento para a Bahia, por exemplo, né? Os órgãos lá não vão nem aceitar, entendeu? Então tem essa diferença, tá? Não vamos misturar a estação. O SESMIT, a gente tem a matriz, e aí ele atende, né, todo, porque é um serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Já a CIPA não, tem que ter a galerinha ali naquele ambiente, tá? Nesse estabelecimento. Se o estabelecimento for pequeno, tá? Vamos supor, diversas lojas, né? Mas tem lojas pequenas. Então, uma loja que tem 5, 6, 7, 8 funcionários, aí tem que ter um indicado, né? Um representante lá, tá? Beleza, tem esse cara lá. Aqui, na verdade, o nome é designado, tá? Esse é o nome correto. Vai ter o designado, tá? Naquela unidade. Na outra unidade tem outro, na outra unidade tem outro. E a gente não pode trocar esse cara de unidade. A gente vai ler aqui, né? Até o final desses slides aí, vai ilustrar bem essas informações. Tá bom, jovem? Beleza, professor, obrigado. Falou. Então,
nós falamos aqui a questão do estabelecimento. A CIPA é diferente, tá? Então, a CIPA é por estabelecimento. E da Constituição? As disposições contidas nessa NR, né, na norma regulamentadora número 5, ela aplicam-se no que couber aos trabalhadores avulsos e às entidades que tomem serviço, observadas a disposição estabelecidas em normas regulamentadoras dos setores econômicos específicos. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho a minha empresa, né? A minha empresa tem X funcionários, tá? Eu tenho lá uma quantidade de funcionários na minha empresa e eu tenho a minha CIPA, ótimo. Aí eu contrato uma empresa de limpeza. A empresa de limpeza, por sua vez, ela vai trabalhar na minha empresa e ela vai ter o quê? Quantos funcionários? Tem X funcionários. Independente disso, ela tem que ter um designado. Alguém tem que designar aquela pessoa, né, um funcionário, para ser o representante da CIPA daquela empresa nesse estabelecimento. Se tiver um número que dê para formar uma CIPA, eles vão ter que montar uma CIPA neste estabelecimento, tá? É a minha empresa, então vamos supor, eu tenho aí, eu comecei a falar em extra, vamos para entender melhor. Então, eu sou extra, um exemplo, eu sou extra, então eu tenho a minha CIPA dentro da loja, eu tenho minha CIPA dentro dessa loja. Só que o serviço de limpeza é terceirizado, então o serviço de limpeza vai ter a CIPA dele. Ah, eu tenho serviço de portaria. Serviço de portaria vai ter a CIPA dele. Ah, eu tenho serviço de manutenção. Serviço de manutenção vai ter a CIPA dele. Então, o que a gente faz, tá? Que normalmente a gente faz reúne, né, essas CIPAs na minha CIPA. Então, eu pego a CIPA da limpeza, a CIPA da portaria, a CIPA da manutenção, a gente se reúne tudo, porque os problemas são do estabelecimento. Então a gente vai discutir isso aí. E as coisas pontuais, como vamos supor, a limpeza está com um problema lá específico da limpeza, não faz parte desse estabelecimento. Olha, os caras não entregaram EPI, alguma coisa dessa forma e tal. Aí eles vão colocar na atas deles esses comentários. O pessoal da segurança não receberam não sei o que, voltado para a segurança do trabalho, eles vão fazer na ata deles. Eu, da minha empresa, eu vou fazer da nossa ata e assim vai, tá bom? Normalmente a gente age dessa forma, mas cada um tem que ter a sua CIPA. Não é a minha CIPA, vai falando do extra, não é a CIPA do extra que vai tomar conta ou vai ser responsável pela limpeza, pela portaria e tal, tal, tal. No contexto geral, todo mundo vai se preocupar com segurança, tá? Mas é assim, os problemas da limpeza que poderão ocorrer, que são coisas específicas, eles têm que ser tratados com a empresa de limpeza, mesmo estando dentro do meu estabelecimento. Tá bom? Isso também tem que estar bem claro na cabeça de vocês. As empresas que possuírem em um mesmo município 2 ou mais Professor? estabelecimentos... Oi? Desculpa cortar o senhor. Quando o senhor cita, a gente está conversando do extra. Portaria, limpeza, tem os problemas específicos dele. No caso, limpeza EPI. A limpeza tem que tratar com a CIPA deles, correto? Certo. Beleza. Mas se for uma única empresa, o extra, é tudo orgânico, é tudo colaborador do extra. Esse assunto continua dessa forma? Continua, porque veja só, o que vai acontecer? A discussão vai, em primeiro lugar, o que é discutido, né? Quando abre uma reunião de CIPA, então vai discutir todos os assuntos. Primeiro, é lido a ata anterior, depois a gente vai ler a ata, aliás, ler a ata anterior, depois a gente vai abrir para ver se tem acidentes, se teve problemas sérios, tá? E aí a gente vai começar a perguntar para os funcionários se tem alguma coisa que eles querem discutir. Aí a galera começa, olha, não sei o quê, olha lá, não sei onde tem um problema assim. Então a galera começa a, né, soltar as informações. E se tem a limpeza, eles começam também a soltar as informações, a segurança, a manutenção, e aí você tá, beleza. Porém, cada empresa ele tem que ter sua ata. A não ser se depois eu pegar a ata e compartilhar, também não tem problema, entendeu? Mas aí cada um vai ter que ter a sua ata, porque a ata da limpeza, ela tem que estar documentada, porque se tiver uma fiscalização na empresa da limpeza, vai pedir a ata dele.
a eleição dele, tal, os documentos dele. Se tiver uma fiscalização na segurança, vai pedir a ata da segurança, os documentos da segurança, a eleição da segurança. Assim como também no trabalho da manutenção e o caso do mercado, tá? Então, discute todos os assuntos e faz. Ah, mas eu não quero assim. Pode ser que você esteja num ambiente que fala, eu não quero, eu quero que cada um discute o seu, tá? Não vamos misturar as bolas aqui, não. Cada um no seu quadrado, tá bom. A limpeza vai se reunir, vai discutir os problemas dela, os problemas que for relacionado à empresa dela, ela vai levar para a empresa dela. Os assuntos que forem relacionados com o extra, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um documento e vai mandar, ou manda para a CIPA do extra, ou manda para o contato que ele tem na empresa, né? Então, ele já manda lá e às vezes é solucionado mais rápido, ponto. A empresa de segurança é a mesma coisa, a empresa de manutenção é a mesma coisa. Então, vai depender exclusivamente do ambiente. Às vezes o pessoal do mercado fala, não, quero cada um no seu quadrado. Como ele pode falar, não, quero todo mundo reunido aqui para a gente discutir os assuntos, entendeu? Para a gente esgotar as possibilidades de ter qualquer ato inseguro ou condição insegura, tá? Vai depender da empresa. Eu conheço empresas que eles querem que cada um faça a tua. E assim como eu conheço empresas que eles fazem tudo junto. Entendeu? Perfeito. Obrigado. Então, a empresa que possui em um mesmo município 2 ou mais estabelecimentos deverá garantir a integração das CIPAs e dos designados, conforme o caso, com o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde no trabalho. Então, o que é isso? Tá? Então, vamos supor, você tem uma empresa de limpeza ou de segurança, ou uma empresa prestadora de serviço, que às vezes você tem vários ambientes, né? Então, vários locais, né? Com vários problemas e tal. Então, é importante ter uma harmonia desses membros da CIPA, mas como que a gente vai ter harmonia? Por isso que coloca um supervisor, né, um responsável, para ele ir, pega as informações de um, leva para o outro, e em vez em quando reúne essa turma para discutir assuntos. É importante, entendeu? Fazer com que, em determinado momento, eles se reúnem, né, esses membros da CIPA, para discutirem, trocar ideia, falar dos problemas que tem aqui, os problemas que tem lá, ou levar esses problemas, né, para a coordenação, para a supervisão também trazer para a empresa para abrir uma discussão, ou trazer esse problema para o SESMIT, né, se forem relacionados à segurança do trabalho, para o SESMIT se posicionar e resolver também, né, entrar, né, também no circuito, isso é importante, tá? E a norma pede isso é bacana. As empresas instaladas em centros comerciais ou industriais estabelecerão, através de membros da CIPA ou designados, mecanismo também de interação, né, ou de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e das instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Então, o que é isso? Centro comercial, industrial, por aí vai. Então, um exemplo, nós temos o shopping, tá? Então, vamos supor, um shopping, ele tem lojas grandes e tem lojas pequenas. Então, o que vai acontecer? As lojas grandes, às vezes, têm até a sua CIPA, só que a CIPA é uma coisa interna. E quem vai discutir aquela parte do uso coletivo? Então, na parte do uso coletivo, é o shopping, tá? Mas, às vezes, ali naquele ambiente do shopping, ele também tem poucos funcionários. Entendeu? Porque o shopping, propriamente dito, tem poucos funcionários. Ele tem só administração, entendeu? Às vezes tem 10 funcionários, por exemplo, mas a limpeza é grande. A limpeza é um número expressivo, né, num shopping, assim como a segurança também é expressiva no shopping. E as lojas também, se pegar cada uma delas. Então é importante ter essa integração, para que todo mundo pense da mesma forma. Além de ter as regras internas do shopping, né? Então, o shopping ela determina algumas regras de segurança, tá? E ele passa para o quê? Para todos os condôminos, né? Ou seja, os lojistas. Então, olha, para fazer qualquer tipo de trabalho aqui,
tem que ser em horário X, Y, K, tem que ter a permissão de trabalho do nosso pessoal de segurança, ou nosso pessoal de segurança do trabalho, ou nosso bombeiro responsável, porque no shopping tem os bombeiros civis, e esses bombeiros civis, eles são capacitados para liberar trabalhos, né? Então, se o camarada for fazer um trabalho a quente, uma solda, né? Ou for fazer qualquer tipo de trabalho em altura, então pode capacitar esses bombeiros para eles darem essas permissões. Ou algum responsável do shopping, né, que seja um técnico de segurança, um engenheiro, enfim, alguém do shopping que vai também acompanhar e dar as permissões de trabalho, tá bom? Isso é muito sério, muito sério. Então, se falando em shopping ou até mesmo no centro comercial, né, gigante, imagine, deu uma série de problemas. Então, a coisa tem que andar perfeito, porque se dá um vacilo, pode entrar aonde? No coletivo. Então, o camarada, ele vai lá e faz uma solda de uma forma totalmente irregular, sem tomar as medidas de segurança. O que vai acontecer? Pode esse fogo ir para fora e destruir o shopping ou destruir outras lojas, enfim, entendeu? Então, a preocupação é gigante, porque existe a parte coletiva. Tá? Então, shopping é complicado. Shopping, aí tem também centros comerciais, tem aqueles centros industriais, condomínios industriais. A preocupação também é gigantesca, porque tem um administrador do condomínio e esse administrador ele se preocupa, né, com tudo, independente se cada empresa tem o seu SESMIT, tem não sei o quê, mas independente disso, você está no terreno dele, ele tem que se preocupar também. E aí nós temos que aceitar algumas regras que o condomínio ele cria, entendeu? É o caso do shopping, então a coisa é muito séria. Nós temos aqui que a CIPA ela será composta por representantes do empregador e também representantes dos empregados, de acordo com o quê? Com o dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5. Ressalvada as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos, tá? Os representantes dos empregadores, né, titulares e suplentes, serão por eles designados. Então, como que funciona uma comissão interna de prevenção de acidente, uma CIPA? Nós temos dois grupos, tá? Nós temos um grupo que são representantes da empresa e um grupo que são representantes dos empregados. O grupo que são representantes do empregador, né, da empresa, é designado pela empresa. A empresa vai lá e fala assim, olha, eu designo fulano, beltrano, então coloca os nomes lá que ele acha interessante e os representantes dos empregados são por votação. Então, é aberto, né? A gente vai ver aqui como que funciona esse processo eleitoral. É feito um processo, a coisa é muito séria, tá? E aí as pessoas que se candidatam, né, vão receber seus votos, tem apuração e tal, e as pessoas mais votadas que vão fazer a composição da CIPA, tá bom? E dentre esses mais votados, os mais votados são os titulares e dentro, né, do número necessário, tá lá os votados, os titulares e os suplentes, tá bom? Então é muito sério quando a gente faz uma eleição da CIPA, porque a eleição da CIPA você tem que colocar fazer a contagem dos votos, você tem que guardar esses votos, entendeu? Tem as cédulas, nós temos que guardar, isso é importante, porque pode ser que tenha uma fiscalização, ou alguém pede para anular a eleição, porque achou que teve maracutaia alguma coisa, reclama no sindicato, o sindicato já aciona o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai lá, e ele quer ver todo o processo eleitoral, e se tiver alguma falha, é impugnado mesmo a eleição, tá bom? Então, é importante isso, tá? Como que é organizado isso aí? Os representantes do empregador, né, são eles titulares e suplentes, são designados. Então, a empresa vai designar. Normalmente, nós da Segurança do Trabalho que fazemos essa parte, a gente que acaba designando, tá, os membros do empregador, que a gente entende que são pontos chaves. Então, quais são os pontos chaves para resolver os problemas? Então, a gente coloca um cara de compras, a gente coloca um cara, às vezes, do financeiro, a gente coloca um cara de expedição, enfim, departamento pessoal, né? Então, a gente coloca pessoas que eles têm um peso na organização, que eles também vão estar ali para resolver algum problema, tá? Então, às vezes,
compras, né? Principalmente para comprar produtos de qualidade e tal, né? Ou comprar alguma coisa, pessoal de RH, principalmente, né? Na hora da CIPAT, né? Entrar também para pesquisar e ajudar aí no desenvolvimento da CIPAT, é muito bacana. Então, a gente do SESMIT, a gente começa a ver as pessoas chaves para indicar. Agora, dos empregados, vai quem quer, né? A galera vai lá, só que também tem umas regras, né? Então, quais são as regras? Tá bom? Então, né, não vai estar aqui, vocês vão ler talvez em outros lugares aí. O que é a regra? Todo mundo pode se candidatar na CIPA? Sim ou não? Então, como que funciona o sim e como funciona o não, tá? Todos podem, né? Então tá lá dizendo na norma que todos podem, tá? Todos que são registrados. Ah, beleza. Todos que são registrados em contrato contínuo, tá? Então, o que significa isso aí? Quando você entra numa empresa, tá? Você, primeiramente, você tem um contrato de 45 dias, prorrogado por mais 45 dias, que daria 90 dias. Então, é contrato determinado. Então, o funcionário tem um contrato determinado. E aí, para ser membro da CIPA, deve ser um contrato indeterminado. Então, tem uns problemas aí que às vezes o pessoal vai até para a justiça, né? E aí tem umas lambanças, porque como que funciona? O cara que entrou na empresa, o cara está com 5, 10, 15, 20 dias na empresa, vai se candidatar na CIPA e pode ser eleito. Só que o contrato que ele tem com a empresa é um contrato determinado. Por que determinado? Porque os 90 dias são de experiência, que é 45, isso não tem um carimbão lá na carteira? Então, os 90 dias que você está na empresa, você está com o contrato determinado. Por isso que a lei te assiste à empresa, que se nesses 90 dias uma das partes, né, não quiser, é rompido o contrato e deixa o tchau. Tá? Então, é importante isso. Aí, para membro da CIPA, só pode ser depois que o cara sair da estabilidade, né, desse período aí de experiência, tá? Então, mas o restante pode? Depende. A gente tem que ter certeza absoluta se o funcionário ele é empregado, tá? Professor, mas como que é empregado? Existem muitas empresas, né? Acho que todas as empresas, elas têm funcionários que estão dentro da empresa, só que eles não são registrados. Eles são prestadores de serviço. Tá? É verdade, é. Às vezes você tem um vendedor que ele não é funcionário da empresa, ele emite nota para a empresa. Ele não é funcionário da empresa. Ele é um prestador de serviço para a empresa. Ele emite nota, tá? Ele é conhecido como tal PJ. Esse cara não pode se candidatar na CIPA, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem aquele cara que ele fez um acordo com a empresa. Sabe o que é acordo? O camarada está trabalhando, né? Muito tempo, ele chega para a empresa, vamos fazer um acordo para liberar o fundo de garantia? A empresa faz um acordo, ele devolve uma parte da multa, devolve toda a multa e tal, enfim. Faz um bem bolado com o cara, e o cara fica 3 meses sem registro. Então, se ele está sem registro, ele não é empregado da empresa. Vocês estão entendendo, gente, esses pontos? Está ficando claro para vocês? Assim. Tá? Sim, professor. Prestem muita atenção nisso que eu estou falando, tá? Porque eu já cansei, gente, de ver, e depois os caras ligam para mim, pô, professor, o que eu faço? Meu, você pisou na bola, filho. Em primeiro lugar, você tem que ter certeza absoluta que quando a pessoa vem se candidatar, tá? Primeiro, normalmente, a gente pede até uma lista para o departamento pessoal de empregados. Aí ele te emite uma lista de empregados para quando a pessoa vier se candidatar, você verificar se o cara ele é funcionário. Tá bom? Prestem muita atenção, galera. Tô cansado de ver técnico pisando na bola. E aí passa batido. Aí ele, caramba, e agora o que eu faço? Agora, senta e chora, deixa quieto. Se alguém levantar a lebre, vai dar problema para você, porque você é obrigado a cancelar a eleição, tá? E fazer uma nova. Você é obrigado a cancelar, tal, e abrir
um novo edital, papapá, vai se fazer uma nova. Então é problema. E se cai lá no Ministério do Trabalho, no Ministério, não, na Delegacia Regional do Trabalho, aí o pessoal já vai ver, opa, o que está acontecendo? Entendeu? Então é um problema sério. Eleição da CIPA é uma coisa muito séria, gente. Então, quero que fique claro para vocês, quem pode concorrer, né, à CIPA, pessoas que estão fora do período de experiência, porque o período de experiência é contrato, tem um carimbo lá, que o funcionário ele vai ficar por 45 dias de experiência, prorrogável por mais 45, 90. Então, 90 dias, ele não é efetivo, é um contrato por tempo determinado. A partir daí que é tempo indeterminado, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Aí beleza, o camarada entrou, né? A gente entra na empresa, pô, vai ter a eleição da CIPA, vai no departamento pessoal, me dá a relação de funcionários, beleza, tá? De todo mundo. Então, pega aqui. A pessoa que está de licença, tá? Ele não pode se candidatar, a não ser se ele tiver alta ainda no período da eleição, caso contrário, não pode. Então, não pode lá, vamos supor, uma gestante que pegou, sei lá, 6 meses, né? E tal, ou vai ter eleição da CIPA, aí ela vem num dia para se candidatar, no meio, não pode também. As pessoas que estão afastadas não podem. Não por isso que a gente precisa pegar uma lista do departamento pessoal, do RH. Gente, os funcionários, está aqui. Funcionário de férias, não pode. Entendeu? O funcionário está de férias, ele não pode se candidatar. Ele está de férias, ele está fora da empresa. Entendeu? E normalmente a gente nem quer que o funcionário venha na empresa, tá? Normalmente, quando a gente dá as férias para o funcionário, vaza, não aparece aqui. Porque se ele entrar na empresa e sofrer um acidente, vai dar um perereco que vocês não têm noção do tamanho do enrosco, que a gente vai ver depois, entendeu? Então, presta atenção à questão da CIPA. Só quem pode se candidatar são pessoas que estão ali, trabalhando. Tá? Quem está afastado? Não. Quem está de férias? Não. Quem não é funcionário, é PJ? Não, porque às vezes a gente trabalha numa empresa e a gente vai pessoal todo dia ali, às vezes a pessoa até bate cartão junto com você e tal, ou trabalha aqui há 30 anos, tal. Só que ele trabalha há 30 anos, só que ele fez o quê? Ele fez um acordo com a empresa, né? Ele era registrado, fez um acordo, a empresa pagou tudo, ele começou a ser PJ. Ele está por fora. Entendeu? Pois não? Aconteceu essa situação mês passado lá na minha empresa. Puta merda. E aí, conta aí. A menina se candidatou na CIPA, ela estava de férias. Nas férias dela, ela foi lá, votou e ela ganhou ainda a CIPA, hein? E aí? E tá lá. Ela é a presidente lá. Então, tá, isso não pode. Não pode porque ela estava de férias. Estava de férias. Mas ela estava de férias o quê? Quando ela foi dar o nome, né, para se candidatar, ou no dia da eleição? Quando começou a CIPA, ela entrou de férias. Aí no dia da eleição, ela estava de férias, ela foi até a empresa, votou, foi embora e depois ela foi e ganhou. Então, isso já não pode, porque primeiro, gente, quando a pessoa está de férias, nós da Segurança do Trabalho proibimos a pessoa entrar na empresa, entendeu? Proibimos. O camarada, por isso que muitas vezes vocês vão ver que existem algumas empresas que o departamento pessoal é fora da área fabril, entendeu? O departamento pessoal é longe, né? Ou tem uma entrada exclusiva para o camarada vir, departamento pessoal faz o que tem que fazer e vaza, tá? Para o cara não ter que entrar na produção e até mesmo dar uma zica do cara se machucar, é um problema sério. Então, falharam aí, tá, jovem? Falharam, porque assim, não pode. A não ser, mesmo assim também não pode, se antes dela sair de férias ela se candidatou. Uhum. Tá? Então, vamos supor, no período de inscrição, ela foi lá, se inscreveu, tá certinho, tá beleza, e aí saiu de férias. No período da eleição, no dia da eleição, ela estaria de férias. Então, ela só iria saber o resultado depois. Então, tudo bem, porque ela se inscreveu, ela estava trabalhando. Agora, para votar, ela ir lá nas férias votar, isso é inadmissível. Nem pode, entendeu? Isso dá um perereco, porque como que
A pessoa está de férias e adentrou a empresa para fazer alguma coisa para a empresa. Isso dá problema também, tá? A gente não permite, não. Aliás, ninguém permite, né? Não sei como que conseguir aí deixar essa bola fora, tá? Isso não pode. O técnico comeu bola, então. Comeu bola não deveria. Então, gente, olha esses detalhes, prestem muita atenção nesses detalhes. Então, nós estamos lá, a segurança do trabalho, vai ter eleição, então eu já pego uma relação de empregados. Eu já vou perguntar quem está de férias, quem está afastado, quem está de licença. Então, você acaba sabendo de todo mundo, entendeu? O que está rolando. E aí, então, quando o camarada vem fazer inscrição, você já vai analisar, opa, o cara tá ok, beleza, o cara pode se inscrever. Ou beleza, não, o cara vem aqui, ó, seu nome não tá aqui, mas eu sou funcionário daqui há 30 anos, mas você é o quê? Eu sou PJ, PJ nem vota, tá? Presta atenção, essas pessoas que eu tô falando, elas não podem nem se inscrever na CIPA e nem votar, tá? Então, o cara que nessas condições que eu estou falando, então a pessoa que entrou na empresa, ela ainda está em experiência, ela também não vota, tá? Ela não pode votar, porque ela também não se candidatou, então não pode. Só vai as pessoas que estão nessa condição, que são funcionários normais, passou da experiência, aí pode votar. Ah, mas pô, eu vi já pessoas que entraram na empresa e votaram, né? Eu também já ouvi muitos casos desse, porque o cara pegou a lista lá do departamento pessoal, o cara está trabalhando, colocou lá e votou. Isso tem problema? Não. Para o cara votar, até que não é tão problemático. O problema é o cara se candidatar. Candidatar é um problema sério. Agora, dele votar, não. Dele votar, até o problema é menor. Tá? Então, em quantidade de problema é menor. Tem empresa que fala assim, não, o cara está em experiência, não vota. Ponto final. Tá? O cara que é PJ, isso é lei, não vota. Nem se candidata e nem vota. Quer ver um problema sério que acontece? Muitas empresas, e isso a gente dá risada demais. O dono da empresa. A empresa que tem o dono lá, o dono está lá. Aí no dia da votação o cara leva para o dono votar. O dono não vota. Mas por que o dono não vota? Porque ele não é funcionário. Entendeu? Ele não é funcionário. Ah, mas ele não pega para o labor? Não, ele pega porque tem que pegar uma graninha lá, mas ele não está registrado na empresa. Ele é o dono da empresa. Entendeu? Ah, na minha empresa o dono vota. Tudo bem, mas não é para ele votar. Ou a galera leva para ele lá porque tem medo. Eu voto aí, chefe. Aquela puxação de saco medonha, mas o cara não vota. Entendeu? Então, muitos diretores, eles são cargo de confiança, eles não são registrados. E a galera vai lá e leva a urninha para o cara votar, ou pede para o cara votar, o cara não é funcionário. Vendedor, né? Então, tomem cuidado com isso. Gente, muito cuidado com isso, muito cuidado, tá? Depois eu vou falar de outra pegadinha que tem aqui também na hora da apuração, né? Que é um pouquinho para frente, eu vou falar também. Então, vou adiantar que tem um problema sério na apuração, de voto, né? Mas já vou adiantar outra pegadinha, que é o seguinte, quando a gente vai fazer a contagem dos votos e tem empate, então antes de contar os votos a gente já tem que definir, né? Então a agenda da segurança do trabalho que vai fazer todo esse processo, então vai começar, a gente já define como que vai ser feito. Tá? A galera não sabe, então tá lá a galera toda sentada e eu tô com a urna na minha mão. Então eu já vou definir a regra do jogo. Então, galera, como que vai rodar aqui o negócio? O que a lei fala, tá? A lei, ela fala em votos válidos. O que é um voto válido? Voto válido é aquele voto que o cara fez certo. Fez um xizinho lá e um quadradinho. Esse é o voto válido. O voto nulo. O voto nulo é aquele voto que o cara fez 2 xizinho, 3 xizinho e rabiscou e escreveu assim, não sei o que, não sei o que. Esse é o voto nulo. Voto em branco, quando o cara não fez nada. O cara pegou só o voto, dobrou e colocou na urna. Entendeu? Então tem o voto válido, o voto nulo e o voto em branco. Esses 3 condições de voto, ele tem que ser apurado. Ele tem que ser apurado os votos
que foram contados, né, que está lá certinho, são os votos válidos, os votos nulos e os votos brancos. A gente tem que colocar tudo lá, não tem que jogar nada fora. E aí começa a contagem. E aí a gente já define o desempate. Se duas pessoas tiverem a mesma quantidade de votos, como que é o desempate? Então a gente já dita a regra antes. A primeira questão do desempate é tempo de casa. E aí que é um grande problema, o tempo de casa. Tá? Porque eu tenho que saber se o funcionário ele é mais velho do que o outro. Mas como? A partir também de uma lista do departamento pessoal. Por quê? O camarada ele tem 30 anos na empresa. 30 anos, tá? Só que ele fez vários acordos. Então, o último acordo dele, tá? Que registrou, ele só tem 2 anos. Tem 2 anos na empresa. No registro para cá, ele só tem 2. Ah, mas ele tem 30 anos, só que ele fez acordo, vamos contar o quê? Do acordo, ele saiu da empresa e voltou, ele tem 2 anos. E o outro funcionário, ele tem 3 anos só na empresa. Então, de 3 anos, ele é mais velho, ele vai ganhar ali, desse que tem 2 anos. Entendeu? Porque esse cara fez acordo. Como esse cara fez acordo, quebrou o contrato dele, né? Deu baixa na carteira profissional e ele entrou como novo funcionário. E muitos desempates dão esse problema. Eu mesmo já peguei um desse, né? Há muitos anos atrás. Tá? Uma funcionária, ela estava lá 25 anos na empresa e um funcionário estava também, acho que era 23 anos, 24 anos, uma coisa assim, né? Um tinha 25 e outro acho que tinha 20 mais ou menos, e aí empatou. Opa, é o mais velho. Tá, é o mais velho. Só que aconteceu o quê? Esse que tinha 24, eu tenho 24 anos. Ah, tá bom, 24 anos e eu tenho 20, então de 24 tem. Mas você fez acordo? Ah, eu tenho um acordo faz 5 anos, então você fez um acordo há 5 anos, você só tem 5 anos. E esse de 20? Nunca fiz acordo, então de 20 anos entra. Vocês estão entendendo essa passagem, gente? Sim. Sim, professor. Sim, Isso professor. é muito importante. Vocês estão tendo ideia da importância dessa informação? Sim. Sim. Perfeito. Então, quem vai ser as pessoas que vão fazer parte? Essas pessoas nessas condições que eu falei. Então, beleza. Tal, né? Entrou lá. Quando a gente vai organizar, os representantes, né, do empregador, titular e suplente, eles são designados. Então, a gente também não pode colocar essas pessoas que não têm vínculo com a empresa, vínculo empregatício. Aquele PJ, aquele cara, eu não posso colocar, entendeu? Eu vou colocar... Oi? Desculpa cortar o senhor. Professor, o senhor citou o caso anterior, e inclusive o Anderson aí comentou da funcionária, né? Antes das férias, ela pode se inscrever e participar do processo seletivo. As eleições aconteceram, ela estando de férias, ela não pode retornar para votar. Ponto final. Beleza. Mas e se o funcionário, nesse caso, quiser participar da apuração, quiser acompanhar esse processo? A gente não permite. Tá? A gente não permite que funcionário de férias venha para a empresa. Por quê? Por que a gente não permite? Imagine só que esse funcionário está nas férias, ele vai lá acompanhar a apuração. A apuração demora. E vamos supor que nessa apuração ele se machuque. Ele se machucou lá. E aí? O que você vai fazer? Sendo que a definição de acidente é o quê? Todo aquele que acontece dentro da empresa ou a serviço dela. Se está dentro da empresa, como que você vai explicar, entendeu? Para o juiz, o que essa pessoa foi cheirar lá nas férias dela? Como que ela foi se acidentar dentro da empresa nas férias? Isso vai configurar com que você, né, você empresa, tá enganando, né? Tá fazendo o quê? Pagou as férias dela, mas pagou ela trabalhando. Então ela está trabalhando. Por que está trabalhando? Porque ela está dentro da empresa. As férias é para a pessoa desaparecer. Vai ficar 20 dias em casa, desaparece, meu filho, some daqui. Entendeu? Não podemos deixar essa pessoa dentro da empresa. Quer ver um outro problema? Problema sério que acontece? O camarada se machucou, quebrou o braço, sei lá,
né? Ou quebrou o braço na rua, quebrou o braço onde que seja, né? Ou dentro da empresa ou fora da empresa. Aí o cara chega na empresa com o braço quebrado, né, para entregar um documento qualquer, e aí alguém, né, ô meu, vem cá, aí o cara entra dentro da produção lá e tal, né, com o braço quebrado, tá batendo papo com os caras da produção, aí nesse momento chega um fiscal do Ministério do Trabalho. Ele vê esse cara com o braço quebrado, ele, de cara, ele evidencia que a empresa não afastou o funcionário e colocou ele trabalhando mesmo com o braço quebrado. Já é multa para a empresa, já é um perereco dos diabos, entendeu? Por isso que a gente não permite que funcionário engessado, esses caras, meu, a gente evita isso aí, tá? A gente evita que o camarada entre dentro, vai no DP, então fica só no DP, entendeu? Fica ali quietinho lá e tal, né? Mas tem uns casos que o camarada trabalha com uma tala, não sei o quê, porque está fazendo a fisioterapia. Ele teve alta do médico, esse é outro caso, aí você consegue justificar. Entendeu? Você consegue justificar que o cara, ele tem a alta médica, ele está com documento, está dentro da empresa, está trabalhando, tal, aí tudo bem. Mas um cara que numa condição como essa, demonstra que a empresa, por fiscal do Ministério do Trabalho, demonstra que a empresa está fazendo com que ele trabalhe com o braço quebrado e coisa dessa forma, entendeu? Então, não tem conversa. Então, por isso que a gente não permite a entrada de funcionários que estejam de férias dentro da empresa. O cara tem que ir no DP assinar um documento, vai lá no DP. Por isso que ele já assina as férias um dia antes ou no dia e desaparece. Não tem mais que voltar na empresa, entendeu? Então a gente evita isso aí, porque isso dá problema sério. Entendeu, jovem? Perfeito. Obrigado. Aí nós temos aqui... Ô, professor. Pois não? Pode acontecer de ter uma falta de pessoas para querer entrar na CIPA? Falta de candidatos? Sim, pode sim. A gente vai ver mais para frente, mas já te adianto. Quando você faz... Então, vamos supor... isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu, né, 2 vezes. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar o edital de convocação, depois a gente vai ver lá o prazo, tal. Aí eu coloco o edital de convocação. O que é o edital de convocação? Eu coloco lá no quadro à vista, né, em todo lugar, falar, galera, tá aberto, né, as inscrições para CIPA, quem quiser, vai até a Segurança do Trabalho, para se inscrever. O período de inscrição é de tanto a tanto, beleza? Tá bom. Aí, eu preciso, vamos supor, eu preciso de 4 membros, né? 4 membros, um exemplo, eu preciso de 4 pessoas, né? Para formar o grupo, que seria 2 titulares e 2 suplentes, né? Então, eu precisaria que pelo menos 4 pessoas se inscrevessem. Aí, coloquei lá, tal, aí vieram 2 pessoas. Passou o prazo. O que passou o prazo? Eu peguei aquele documento, eu fiz um novo, prorrogando o prazo. Olha, prorroga-se o prazo em detrimento que não teve números suficientes de participantes, tal. Você escreve e põe lá. Aí passou mais 15 dias, veio mais um cara, faltou mais um, aí você prolonga mais. Por quê? Se o fiscal do Ministério do Trabalho chegar, você tem como evidenciar nessas comunicações. Pô, mas e a CIPA? A CIPA era aqui, tá? E a CIPA que está rodando, né? A CIPA que está... Eles vão continuar. Então, se você demorar, por falta de quórum, você demorar 3 meses, vou chutando alto, para montar a nova CIPA, a outra CIPA que está ali vai continuar. Mas não são 12 meses, né? Não é um ano? Sim, mas até a outra entrar, eles continuam. Entendeu? Não vai ter jeito. Pode ser. Então, vai lá, o cara não vai mais um mês, vai mais um mês. Aí a gente tem uns macetes, que é o que? A gente acaba indicando uma pessoa, você não quer fazer parte da CIPA? Vai lá e tal. Aí você acaba pegando meio pelo laço, entendeu? Coisas que a gente não deve. A pessoa tem que ir de espontânea e livre vontade. Mas se não for, a gente pega no laço, montou o grupo e vai embora. Tem gente que não quer participar de CIPA, entendeu? Então, é assim, é complicado, tá? Mas você coloca o edital. Se o cara for, amém. Se não foi, ninguém foi. Você vai prorrogando, mas você deixa lá, porque você vai fazer o seu histórico, né?
de documento, então vai colocar a primeira convocação, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e quantas convocações forem necessárias, até alcançar o quê? A quantidade de candidatos para poder fazer a eleição. Beleza? Isso são representantes dos empregados. Agora, do empregador, você pega no laço mesmo. Se o cara, não quer, não, você vai ser sim. Aí põe no monte lá e acabou, entendeu? Porque não tem vínculo, não tem estabilidade. Só é essa galera que tem estabilidade, né? Que são estabilidade de emprego, essa galera que são eleitas. Beleza? Sim, professor, obrigado. Tá. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto. O que é escrutínio secreto? É totalmente secreto. Então, o camarada vai lá, é uma eleição secreta, tá? O camarada, a gente coloca uma urninha, tal, faz, né, um negócio meio escondido para o cara não sair divulgando. A gente não permite que negócio de boca de urna, ou seja, a gente proíbe tudo isso, porque isso também dá problema. Às vezes tem cara que é de sindicato, o camarada percebe que o camarada está fazendo boca de urna, e isso dá um perereco dos diabos, então a gente proíbe. O cara vem, entra aqui, votou, beijo, tchau. Entra aqui, assina a lista, porque é um grande problema. Tem que assinar a lista, você tem que fazer um roteiro que o cara assina a lista, vota e sai. Por quê? Porque na hora de você contar os votos, isso que é importante, na hora da contagem dos votos, a quantidade de assinaturas tem que ser a mesma quantidade de votos. Se não tiver a mesma quantidade de assinaturas com a quantidade de voto, você vai ter que fazer outra eleição. Simples assim. Entendeu? Deu discrepância. Só fazer um comentário. Pode falar, filho. Comentário, tinha um funcionário lá da empresa que ele se candidatava sempre para a CIPA. E ele fazia a boca de urna, ele distribuía o saquinho de bala com o nome e o número dele de candidato. Não, ainda nessa brincadeira, é legal, é uma brincadeira saudável, isso é bacana. Mas só que não na boca de urna, no local onde está feita a eleição. Isso aí não é permitido, entendeu? Porque isso aí o camarada pode falar em boca de urna, pode falar e gerar um problema, porque ele induz o cara a votar nele. Isso aí o pessoal pega no pé. Mas do outro lado, o cara dá balinha e tal, a única coisa que a gente tem que se ater é o que a norma fala, o quê? O membro da CIPA, ele tem o quê? Direito a uma reeleição. Uma reeleição. Então, ele tem esse mandato, no próximo mandato ele pode fazer a reeleição. Depois ele tem que ficar fora um ano. Ele não pode ir direto. Ele fica fora um ano, depois ele vai se fazer mais uma, ele pode fazer a segunda, sai fora. Uma, duas, sai fora, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem um controle, tá, das estabilidades. Por que controle das estabilidades? A gente tem que ter, o departamento pessoal também tem que ter, para tomar cuidado, porque às vezes a empresa quer mandar o cara embora. Então a empresa quer mandar o cara embora e isso gera um grande problema, porque se o cara tiver na estabilidade. Então a estabilidade é o ano do mandato mais um ano pós. Então, na verdade, são 2 anos de estabilidade. E aí a empresa pode mandar embora? Pode, lógico que pode. Só que ela tem que pagar esses 2 anos para o cara, entendeu? Porque o cara vai estar na justiça e aí? Então vai dar problema. Só pode mandar embora se for por justa causa. Justa causa é aquilo que você já sabe, o roubo, né? Aquelas coisas mais agressivas, né? Sem justa causa, só se for comprovadamente a questão financeira. E aí tem que justificar por quê. A empresa está ruim das pernas, tem que mandar este cara embora. É um problema sério também, para justificar para a justiça, entendeu? Então tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso aí, tá? Então, pode falar. Então, eu ia perguntar para o senhor. Então, o funcionário, mesmo ele tendo a estabilidade, se ele tomar a justa causa corta já essa estabilidade dele, né? No ato, mas a justa causa tem que estar muito bem fundamentada, né? Porque é um problema sério hoje, a galera da justa causa. Antigamente, a galera dava justa causa a rodo, né? A torta direito, né? E o que acontece? Quando o cara toma uma justa causa, ele meio que fica manchado. Então, o cara, normalmente, ele vai recorrer à justiça. Quando ele vai para a justiça, ele vai, que é um direito de todos, né? Recorrer à justiça para requerer o direito dele. Então, mandou embora por quê? Por isso que quando vai mandar embora por justa causa, a empresa ela tem que se documentar, ela tem que, sabe, cercar o negócio. Então, pegou o cara roubando, né?
Então, olha, eu peguei o cara roubando, mas tem que ter evidência que o cara está roubando. Entendeu? Quais as evidências, né? Porque você não pode falar que ninguém está roubando. Como que você vai falar? A não ser, mas pegou uma câmera. Aí a câmera pegou. Só isso é o suficiente? Não, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Aí sim, com o boletim de ocorrência, a polícia, tá? Que aí virou uma outra questão. É a polícia, aí é outra questão, tal. A polícia vai entrar no circuito, então você tem um documento dizendo que o camarada roubou. E aí dá uma justa causa. O cara, ele fez um assédio, né? Fez um assédio sexual lá, tal. E aí tem uma justificativa. Mas até no assédio sexual também a gente recomenda que seja feito um boletim. Ah, mas às vezes a empresa não quer um boletim de ocorrência para não expor o nome dela, entendeu? Então fica complicado mandar embora por justa causa. Tem que tomar muito cuidado, entendeu? Professor, pois não? Na empresa que eu trabalhei, assim que eu tinha entrado, tinha cerca de uns 6 meses, eu tive contato com um rapaz que ele era da CIPA. Por acaso ele entrou junto na mesma eleição que eu. Após ele entrar na CIPA, eu acho que ele não ficou 90 dias. Ele tomou uma justa causa. Tá, e por quê? Aí, a Rádio Peão, né? Eu não fui procurar porque a empresa é grande e tal, mas a Rádio Peão fala que ele era responsável pelo setor isso foi numa empresa aérea, né? Ele era APAC, que é o agente de segurança que faz vistoria pessoal. Beleza. Ele ficou de pegar. Ele pegou um equipamento eletrônico e tinha que lançar no livro, igual esse segurança lança nos livros, né? Sim. Ah, foi encontrado tal objeto, tal local, tal horário, tal. E segundo a Rádio Peão, ele não fez esse relatório. Sim. Né? Aí não sei o que deu, mas ele era da CIPA e ele tomou uma justa causa. Então, foi mandado de justa causa. Tem comprovação da justa causa, ou seja, quando tem o código de ética da empresa, muitas empresas têm um código de ética e que diz o seguinte: se a pessoa sair fora daquela ética lá, ela pode tomar uma justa causa. Então, tá escrito. Uma das questões também da justa causa é a questão de equipamento de proteção individual. Então, vamos supor, o funcionário ele é treinado, ele principalmente mesmo da CIPA, né? Ele não usou o equipamento de segurança, então é passível de demissão por justa causa, desde que já foi advertido. Porque você não pode chegar só porque o cara está sem equipamento de segurança e mandar embora por justa causa. Não. Você tem que dar o quê? Uma advertência escrita, 2 advertências escritas e na terceira uma justa causa, tá? Então, tem até advogados que falam, gente, vamos primeiro dar uma verbal, mas dá para o cara assinar dizendo que essa foi tratada como verbal. A outra escrita, tal, para documentar bem, para ter bem embasamento para mandar o cara embora, entendeu? Para não ter amarração, entendeu? Porque o cara ele vai recorrer, não tem a sombra de dúvida. E quando ele for recorrer, aí o juiz vai falar, porra, meu, os caras já falaram para você uma vez, você continuou, o cara deu uma advertência, você continuou, deu a segunda, deu a terceira, você, pô, meu filho, você quer o quê? Meu filho, é isso mesmo, tá? Assina embaixo aqui a sua demissão por justa causa, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala em demissão por justa causa, tá? Então, os membros da CIPA, eles, somente os votados, tá bom? Os representantes do empregador, não. Você manda embora um e aí coloca outro no lugar, acabou. Não precisa ser mandado embora por justa causa, não. Somente os representantes dos empregados. Representante do empregador, que vem lá o presidente, né? Os titulares e os suplentes, você pode mandar embora a qualquer hora. E qualquer fator que você queira lá, sem justa causa, não tem problema. Aí você indica outro, né? Só vai fazer o quê? O processo, que é o quê? Indica outro cara, né? E aí tem que dar treinamento pro cara e encaixar o cara lá, só isso, tá bom? Então tome muito cuidado com isso aí, galera. Daí, no caso, professor, o representante do empregador, ele não tem a estabilidade que o empregado tem, no caso. Não tem nem estabilidade de emprego, nenhuma, tá? Só o representante dos empregados. Representante do empregador, não. Beleza? Obrigado. Tá, então aqui os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos por escrutínio secreto, tá? Por voto, né? No qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Então, o que é essa filiação sindical? Muitas empresas, né, fábricas aí grandes e tal, tem pessoas que são filiadas no sindicato ou são membros do sindicato.
tá? E trabalha dentro da empresa, mas são membros do sindicato. E ele pode também fazer parte da CIPA, tá? Não tem problema nenhum. O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos recebida, né? Então, observará o dimensionamento previsto no quadro 1 da SNR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos dos setores econômicos. Ou se vai mudar, porque às vezes muda. Então, por isso que a gente tem que estar atento, tá? Então, lá no quadro 1 é a mesma coisa, né? Semelhante ao dimensionamento do SESMIT, tem lá o quadro 1 e tal, e tem o quadro lá de dimensionamento da CIPA, que a gente vai ver aí embaixo. Só que às vezes pode mudar. Às vezes pode ser que a norma muda no setor econômico específico. Então, sei lá, uma empresa que era de grau de risco 2 passou para grau de risco 1 ou subiu para grau de risco 3. Então, quando essa empresa muda de grau de risco, tá? Que isso sempre acontece, a CIPA também muda, enfim, toda a estrutura muda, tá bom? Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos dessa norma, né? Qual norma? NR5, podendo ser adotado mecanismo de participação dos empregados através de negociação coletiva, tá? Então, o que isso significa? A empresa tem que designar um funcionário. E aí é o grande problema. Como designar um funcionário? Para designar um funcionário, presta atenção, gente. Para designar um funcionário, a empresa tem que fazer uma carta de designação. O que é essa carta de designação? A empresa vai escrever uma carta dizendo assim ao Ministério do Trabalho, a empresa então designa para cumprimento da NR5, o fulano de tal, documento tal, PPP, tal, ela vai escrever tudo isso. Vai mandar esse cara para um treinamento, o cara vai aprender o que é CIPA, tá? E aí sim, aí ele começa a tomar conta, né? Fazer essa parte da CIPA. A empresa quer mandar ele embora. Que pode mandar embora? Pode. Manda ele embora, designa outro, né? Manda fazer curso e tal, porque esse cara designado não tem estabilidade. Entendeu? Então, aí manda embora, acabou. Vai fazer uma cartinha pro novo, acabou, beijo, tchau, tá? É só dor de cabeça mesmo. O mandato dos membros da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição só, tá? Isso que eu falei para vocês. Uma reeleição, ele fica 1 ano fora e entra, tá bom? É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção de Acidente, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Então, o que é isso, esse item da norma 5.8? Ele fala que desde o momento que o cara se inscreveu, tá? Ele não pode ser mandado embora. Então, como nós, a segurança no trabalho, fazemos, né? Como que é o nosso macetinho? A gente chega lá no RH, né? E fala assim, gente, tal dia, ou mês que vem, né? Eu vou começar o processo da CIPA. Então, se tiver alguém que vocês queiram despachar, mandar embora, já faça isso já, tá? A gente informa, bom? Então, beleza, tá? Porque no dia que o camarada se inscrever, ele não pode ser mandado embora. Então, ele se inscreveu hoje, vai ter todo o processo, vai ter eleição, né? Aí, depois da apuração que ele não entrou, aí pode mandar ele embora. Entendeu? Mas no dia que ele se inscreveu até a apuração, não pode mexer com esse cara, tá bom? Então, é complicado. Às vezes o cara, ele ouve um zum, né? Ou os caras vão mandar embora, o cara vai se inscreve na CIPA, entendeu? E a empresa não pode mandar, porque se mandar ele e ele está inscrito na CIPA, isso traz um problema sério, porque o cara vai na justiça e aí é obrigado a empresa cancelar essa eleição e fazer uma nova. Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas atividades normais da empresa, né, sendo vedada o que é a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º do artigo 469 da CLT. Então, o que acontece aqui, gente? Isso aqui é um outro problema seríssimo. Um problema sério. A gente até tem mais problema com o prestador de serviço. Então, veja só. Primeiro, serão garantidas
as condições que não descaracterizem as suas atividades. Então, você está lá, né? Você tem que trabalhar, fazer o seu trabalho, tá? Você vai fazer o seu trabalho normal e mais o da CIPA, bom? Mas vamos supor que dentro da sua função você vai ser transferido, né? A empresa ela achou que você tem que ser transferido e tal, mas para ser transferido tem que ter a sua anuência. Se você, para ser transferido, veja bem, se você for sair de estabelecimento, você perde a sua estabilidade. Você está entendendo? Tá? Você vai perder a sua estabilidade porque você está saindo do estabelecimento, que você é membro da CIPA desse estabelecimento, não é de outro. Então, você vai sair desse estabelecimento, você vai para outro. Então, o seu direito à estabilidade daqui acabou. Por isso que ele fala com a sua anuência. Então, você trabalha no local, os caras falam, olha, eu vou te mandar para tal lugar. Você concorda? Concordo. Não, beleza. Ou eu vou lá, vou ganhar mais, enfim, sei lá. Aí, só que você vai sair da CIPA. Então, você vai fazer uma carta. A empresa pede uma carta, né, para você fazer de próprio punho, dizendo que você abre mão da CIPA e abre mão da estabilidade, que seria a sua anuência. Então, você faz isso, você vai sair da CIPA, a CIPA vai ter que subir um suplente para o seu lugar e tal, tal, tal. Beleza, você perde todo o vínculo da CIPA e aí você vai para outro lugar, vida nova e tal. Se você quiser se candidatar lá na CIPA, lá é outra questão. Beleza? Então, tem que tomar um cuidado. Aí, eu não sei se a empresa fechar, né? Então, vamos supor, você é membro da CIPA, tá? E a empresa, ela chegou aqui e falou, galera, é o seguinte, ó, nós estamos fechando aqui a empresa, aqui, estamos fechando, e nós estamos indo para a Bahia. Aí você fala, puta merda, não, para a Bahia eu não posso ir. Então, nós estamos fechando aqui essa filial e nós vamos para a Bahia, tá? E eu não vou levar ninguém daqui, tá? Não quero levar ninguém daqui, pronto. A empresa definiu que vai fechar aqui essa filial e vai abrir uma filial na Bahia. Então, todos esses funcionários perdem estabilidade. Entendeu? Perdeu a estabilidade. Ah, mas sou membro da CIPA, como vai ficar? Não vai ficar nada, filho. No dia que ele encerrar, encerrou seu cargo também. Simples assim. Pô, mas não tem. Não, não tem. Uma empresa não tinha que me pagar um ano a mais, por que tem que te pagar um ano a mais? Entendeu? Então, acabou aqui as atividades. Beijo, tchau. Bom, isso também tem que ficar claro. Então, tem o problema de transferência, tá? Mas tem que ter a anuência do cara, porque se o cara não tiver anuência, eu não posso sair de uma CIPA para entrar no outro, tá? Então, olha, eu sou membro... Vamos falar aqui até mesmo no... Eu estava falando de mercado, né? Então, vamos falar do mercado. Aí, você é membro da CIPA do mercado aqui da Zona Norte, tá? Aqui, tá, você é membro da CIPA. Aí o cara fala, é o seguinte, eu vou transferir você lá para a Zona Leste, tá? Tudo bem. E você vai lá, você sai daqui como membro da CIPA, vai chegar na Zona Leste e vai entrar na CIPA de lá. Não, você saiu daqui, você vai fazer a cartinha, dizendo que você está abrindo mão de estabilidade, tal, tal, tal. Você sai fora dessa CIPA, perde toda a sua estabilidade, beijo, tchau, vai para outra, chega lá, você não vai entrar na outra CIPA, vai esperar, aí quando tiver eleição de lá e tal, 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 né? Aí você pode se candidatar. Beleza, galera? Isso também é muito importante, tá bom? Muito importante, tá? Ficou clara essa passagem? Sim. Beleza. Sim, assim. Tá ótimo, perfeito. Tem que estar muito claro, galera. Se tiver dúvida, já dá um toque aí, porque isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, tá? Muito claro. Professor, Pois não? Funcionário que já é aposentado e continua trabalhando, pode se candidatar normalmente também na CIPA? Então, mas depende. O que é aposentado? Aposentado registrado ou não? Normalmente tem o pessoal CLT, que no caso da empresa lá tinha, né? O pessoal que era CLT se aposentou, mas continuou trabalhando. Tudo bem, mas se ele está registrado, ele é empregado. Agora, tem muitas empresas que fazem o quê? O cara se aposenta, aí se aposentou, então dá baixa na carteira do cara, o cara não é mais funcionário, aí ele entra como PJ. Ele dá uma notinha, ou a empresa fala, você fica aqui, eu vou te pagar no seu salário, tá? Aí ele não tem vínculo empregatício com a empresa, ele não está registrado, entendeu? Ele não pode fazer parte da CIPA. Tá? Então, por isso que eu volto a dizer, vocês estão percebendo a importância que é você pegar uma relação de empregados com o RH?
Aí você vai pegar lá, então vamos supor, essa pessoa que ela é aposentada, pode ser que o cara é aposentado e continue trabalhando. Meu caso, eu sou aposentado desde 2017. Eu sou aposentado, só que eu continuo com 2 registros. Eu trabalho na fábrica, sou registrado, trabalho no Senac, que eu também sou registrado, entendeu? Então tem esses 2 registros. E tal, então se eu quiser concorrer à CIPA, um exemplo, né? Só que é antiético. É antiético, que é uma coisa que eu ia falar depois, mas já pego o gancho. É antiético. Presta atenção nisso, galera. É antiético um técnico de segurança se candidatar para a CIPA. Entendeu? Porque está claro que o cara só quer estabilidade de emprego. Porque a nossa função da segurança do trabalho já é segurança, já é prevenção. E você vai se candidatar na CIPA para fazer prevenção, sendo que você é pago para fazer prevenção? Vocês estão entendendo aí o nó que se dá? Isso é ético. Como que eu vou me candidatar para a CIPA, sendo que eu sou da segurança do trabalho? Não tem como, não tem sentido isso. Tá? Professor, e o técnico é indicado pelo empregador, tem algum problema? Não, né? Então é a mesma coisa. A gente normalmente não aceita. Não, indica as outras pessoas, porque nós que vamos coordenar tudo isso. Aí a gente entra para coordenar todo o negócio. Então indica outro, tá? Porque a minha função já é segurança do trabalho. Aí o cara, não, você vai ser o presidente da CIPA. Pô, mas o técnico é o presidente da CIPA, entendeu? Como que você vai ser presidente do negócio, sendo que você já é responsável por esse negócio? Você ganha para ser responsável por esse negócio, você vai ser a presidente desse negócio, entendeu? Fica um... Então, normalmente, por ética, nós não aceitamos. Nós falamos, não, você indica outro, que eu vou participar, lógico, participo mesmo, porque a minha função é participar, a minha função é fazer a coisa funcionar, minha função é dar treinamento. Então, imagine, você é o presidente da CIPA e você vai dar o curso para a CIPA. Como que você vai dar o curso para você mesmo? Você vai dar o certificado para você mesmo? Entendeu? Ficou um negócio meio de conversa de doido, né? Então, normalmente a gente não aceita. Ah, professor, onde eu trabalho lá, o técnico de segurança é antiético, tá? Mas se o cara quiser fazer, faça. É proibido? Não, ninguém está falando que é proibido. Está falando que é antiético. Tá? A empresa paga para você tomar conta de segurança do trabalho, você vai ser membro da CIPA, se for votado ainda, porque para ganhar estabilidade, é a única coisa que justifica a sua entrada nela. Ah, mas eu sou representante do empregador. Pô, mas você já não ganha para cuidar de segurança do trabalho? Entendeu? Então ficou uma coisa assim, meia conversa de doido. Deu para entender, não? Deu sim, professor, obrigado. Beleza. Então, eu falei uma coisa aqui, aí saiu fora do meu contexto aqui, que eu estava pensando para falar. Deu branco. Vamos voltar aqui. Então, o empregador deverá garantir seus indicados que tenham a representação necessária para a discussão e encaminhamento das soluções, questões de segurança e saúde no trabalho analisado na CIPA. Então, as reuniões, existem 2 tipos de reunião, a ordinária e a extraordinária. A ordinária, a reunião ordinária, é aquela reunião que é ordem, né? Então, ordinária, ela tem uma ordem, tá? Então, vai da primeira reunião até a 12ª reunião. São 12 reuniões, né? É 1 ano de mandato. Então, essa reunião ordinária, ela tem um número. Primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, quarta, por aí vai, tá? Ela tem uma ordem, é ordinária. E nessa reunião, normal. Existe outro tipo de reunião que é extraordinária. Ela é fora dessa ordem, que são reuniões que são em caso de acidentes ou em caso de extrema importância para ser discutido na CIPA. Então, olha, gente, a gente precisa fazer uma reunião extraordinária, é no ato, reúne lá. Então, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa grave na empresa, a gente já determina, gente, reunião extraordinária da CIPA, já reúne e vai discutir o assunto. O assunto tem que ser discutido rapidamente. Tá? Então, esses assuntos têm que ser discutidos. Quando é ordinária, né, então é feita a discussão, só que tem que ter um quórum, né? Então, por isso que a gente tem que, na hora que a gente vai fazer o calendário, né, a gente se preocupa muito com isso. Normalmente, a gente que faz, né, a gente da segurança do trabalho que auxilia, então a gente tem que tomar cuidado para fazer. Então, como que a gente pensa num calendário? Primeiro, a gente vai pensar no quê? No mês, né?
Então, tem empresas que a primeira semana é complicada para um, a segunda é complicada para outra, a terceira é complicada para outra, a quarta é complicada para outra. Então, vamos achar um centro nisso aí. A primeira semana é complicada porque é dia de pagamento, a terceira é o vale, então sobrou a segunda e a última, mas a última é produção, sobrou a segunda semana. Opa, legal, então vai ser a segunda semana, tá? A segunda semana de cada mês. Mas e nesses dias, qual que é o melhor dia? Segunda-feira bom, segunda-feira é bom. Não, segunda-feira é muito trabalho, na sexta é pouco. Então, vai definindo. Então, ficou toda segunda-feira, a segunda semana, né? Ou conta mais ou menos os dias, né? A segunda semana, a terça-feira da segunda semana de cada mês. Então, às terça-feiras da segunda semana. Pronto. Então, e o horário? É melhor de manhã ou à tarde? É melhor de manhã, que o cara já entra, já vai para a reunião, já sai, depois já vai trabalhar direto. Não, é melhor depois do almoço. Mas depois do almoço o cara fica dormindo na reunião, porra. Não é melhor de manhã? Então, enfim, decide isso. Aí já fecha o calendário anual. Entendeu? Então é rápido para fechar um calendário. Né? Então já fica toda segunda, terça-feira do mês. Ótimo. 8 horas da manhã, um exemplo. O que hora começa a produção? 7 horas. Então, 7 horas já começa a reunião e pau no gato. Tá? Então, você já resolve isso aí. Entendeu? Então, já definiu o calendário. Então, você já tem um calendário do ano inteiro. O cara já sabe. O cara não deu para ir. Tudo bem. Ele entra como falta. Entrando como falta, 4 faltas consecutivas, o cara vaza e entra outro. Ele perde estabilidade e tudo. Então, um titular, tá? Quem tiver 4 faltas consecutivas, ele sai fora e entra um suplente. Ele vazou, perde estabilidade e tudo. Por isso que a gente tem que controlar muito bem as faltas. Bom, o empregador vai designar entre seus representantes o presidente da CIPA e os representantes dos empregados vão escolher os titulares do vice-presidente. Então, a regra ela é assim. A empresa que vai designar o presidente da CIPA. O presidente é indicado. Então, a empresa fala, o presidente da CIPA vai ser fulano de tal, a gente acaba indicando, né? A gente que sugere quem seja o presidente da CIPA. O presidente da CIPA pode ser, ele também tem aquele negócio de 2 anos sair fora? Não, ele pode ser o presidente por muito tempo, não tem reeleição, entendeu? Ele não está se reelegendo, ele pode ser os membros da CIPA, só que normalmente, a gente na segurança do trabalho, a gente faz com que vai mudando, a ponto de que todo mundo receba o treinamento da CIPA, entenderam? Então, se eu tenho todo ano, eu mudo, né, os representantes do empregador, o que vai acontecer? Eu vou ter muito mais pessoas treinadas em prevenção. Então, isso é muito bom, porque se deixar aquele mesmo grupinho, tá, aquela panelinha, não. Vai mudando, todo mundo aprende, é igual a brigada de incêndio, é a mesma coisa, tá? É importante deixar a brigada, tá? Mas sempre agregando pessoas, para quê? A ponto de todo mundo da fábrica entender de incêndio, isso é fantástico, tá bom? E os empregados, né? Os empregados, dentre os titulares, vai escolher o vice-presidente. Isso já define na eleição, na apuração. Então, apurou os votos, né? Então, você já pode definir ali, olha, então quem ficou, os titulares são esses aqui. Esses aqui, como que vai fazer? Normalmente, a gente sugere que o empregado mais votado vai ser o vice-presidente. Porque assim você já dá ibope para ele, porque é o seguinte, se o cara for mais votado, a galera confia mais nele. Se a galera confia mais nele, é legítimo ele ser o vice-presidente, entendeu? Mas só que a lei fala o quê? Entre os titulares, eles vão escolher, tá bom? Mas você pode definir isso antes também, que é válido. Os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Então, o mandato anterior ele vai até tal dia, até na 12ª reunião. Na 12ª reunião, então, hoje é o dia, tá, da última reunião da turma. Então, hoje é o último dia, a gente imposta a galera hoje, entendeu? Então, hoje é o último dia desse, beijo, tchau, e na mesma reunião a gente imposta a galera, tá? Que aí começa a valer de hoje para frente, ou seja, a galera sai fora
e daqui para frente quem assume é essa galera aqui, tá? Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e um substituto entre os componentes ou não da comissão, sendo, nesse caso, necessária a concordância do empregador. Normalmente, quem faz todo esse trabalho de secretariado, tá, somos nós da Segurança do Trabalho, tá bom? Porque a gente vai lá, a gente acaba fazendo a ata e a gente acaba fazendo a coisa funcionar. Mas pode ser que tenha algum funcionário, né, algum membro da CIPA, ou às vezes o presidente fala, não, eu faço a ata, tudo bem, né? Porque hoje está super fácil, né? Hoje nas salas de treinamento a gente tem um computador, aí eu coloco lá, né, no projetor e uma impressorinha eu coloco do lado, então a gente coloca ali, tal, eu vou escrevendo, ali a ata mesmo eu escrevo na hora, tá? Finalizou, beijo, tchau, eu dou o enter, já sai impresso, todo mundo assina e a ata está pronta, entendeu? Não precisaria ter um secretário, porque antigamente, como que era? Antigamente não era digitado, antigamente era no livro. E era um problema sério, porque era assim, isso é bem lá atrás, tá, gente? Então, o que a gente tinha que fazer? Tudo isso era no livro, então, todas as atas a gente escrevia no livro, não podia pular a linha, né? Aquela coisa toda de livro de ata mesmo. As folhas todas numeradas e tal, aí tal, papapá, escrevia. Aí escrevia a eleição, escrevia a posse, papapá, tal, tudo escrevia no livro, né? E aí datilografava, né, o requerimento da CIPA, né, a eleição, né, a posse e o calendário, né, em 2 vias, e levava lá na Delegacia Regional do Trabalho, aí entregava para os caras, ele carimbava uma via para a gente, pegava o livro, né, e pum, carimbava também. Então, evidenciava que a coisa estava rodando. E a gente tinha. E quando chegava um fiscal do Ministério do Trabalho, ele queria ver o livro. Por que o livro? Porque é o seguinte, gente, toda vez que acontece um acidente do trabalho, tem que ser discutido em CIPA. Tá? Todo acidente de trabalho tem que ser discutido em CIPA. Todo! E tem que estar constando lá. Tá? Então, aconteceu um acidente de trabalho, tem uma reunião extraordinária e vai discutir o assunto. Então, gente, estamos reunidos aqui para discutir aqui o acidente com o fulano. Fulano sofreu um acidente agora de manhã na máquina XY tal, papapá, aconteceu isso, a galera fala, papapá, falou, escreveu, desenhou, pintou, papapá, beleza. Tá lá registrado que foi discutido o acidente do Zé. Ponto. Entendeu? Por quê? Quando vier um fiscal do Ministério do Trabalho, ele vai falar assim, sobre os acidentes. Ele vai pegar uma CAT qualquer, vai falar assim, foi discutida na CIPA? Aí você vai ter que evidenciar que foi discutida na CIPA. E aí a discussão é na extraordinária. Ô, professor, se o acidente for em percurso, também é discutido na CIPA? É a mesma coisa, discutido também na CIPA. Entendeu? Aí quando a CIPA tem informação, já abre uma extraordinária e discute. Entendeu? Tem que ser discutido. Tem que constar na ata. Tem que constar na ata que houve o acidente. Então, vamos supor, aconteceu o acidente, olha, gente, vamos, hoje tem uma reunião extraordinária para discutir o assunto do fulano. Aí vai lá, abre a reunião extraordinária e vai discutir o assunto do fulano, entendeu? O fulano sofreu um acidente no trajeto, assim, aí começa a discussão, entendeu? Vamos ver o que a gente consegue fazer para que acidentes semelhantes não ocorram. Entendeu? A gente tem que treinar a galera, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como é que é, e papapá, tal. O SESMIT participa e por aí vai. Às vezes você tem que chamar, convocar pessoas fora do meio. Então, vamos supor, se eu convocar pessoal do departamento pessoal, departamento de compras, convoca, enfim, você convoca as pessoas para fazerem parte também ali da reunião da CIPA. Você pode e tem um poder para convocar, entendeu? Entendi, sim, professor. Empossados os membros da CIPA, a empresa ela deverá protocolizar, né, em até 10 dias na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho, cópia da ata de eleição e tal. Isso mudou. Então, antigamente, né, até uns anos atrás, tudo isso que corria antigamente era no livro, tá? Aí não tem mais livro, que agora a gente faz tudo impresso, tá? A galera tem que assinar, e aí a gente tem que protocolar, tinha, né, que protocolar o requerimento,
a ata de eleição, a ata de posse, o calendário. Ia lá na Delegacia Regional do Trabalho, protocolava, né? E aí esse documento a gente colocava no processo. Junto com esse documento, a gente colocava todas as cédulas, né? Dentro do envelopinho, as cédulas que nós contamos, né? Que são as válidas, as nulas e as em branco, né? Válidas, nulas em branco. Pum. Aquelas que sobrou, joga, rasga e joga fora. Não tem problema. Pum. Envelopinho. Vou colocar a lista de presença. Ali. Então, a gente deixa tudo um kit. Porque pode ser que o fiscal do Ministério do Trabalho venha, quer ver o registro, né? Hoje a gente não protocola mais, então a gente deixa tudo nessa ordem. Aí o fiscal chega, eu quero ver o processo. Aí ele vai pegar o processo. Então, ele pode pegar lá, abrir o envelope e pegar um bolinho lá. Olha, eu vou pegar esse bolinho aqui, que isso aqui é do Zé. Então, deixa eu contar aqui. Zé tem 35 válidos. Quanto tem aqui? 35. Beleza. Bateu, tá bom? As galera tá dizendo que tem 200 votos. Aqui, quantos funcionários? Deixa eu contar aqui. tem 200 funcionários aqui. Bateu. Entendeu? Simples assim. Tá? A gente tem que estar atento com isso aí também. Protocolizada, antigamente era protocolada, agora não é mais, tá? Na unidade centralizada do Ministério do Trabalho, a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato dos seus membros, ainda que haja redução do número de empregados na empresa, exceto em caso de encerramento das atividades do estabelecimento. O que é isso, pessoal? A empresa tem, no início do ano, 300 funcionários. Aí fez uma CIPA com base nos 300 funcionários. Aí depois teve uma situação, né, que nessa pandemia, de 300 funcionários caiu para 100 funcionários. Então, o número da CIPA diminui também. Só que ela não pode diminuir o número da CIPA que está em curso de 300 para 100 funcionários. Continua essa quantidade de membros da CIPA até o fim do mandato. No fim do mandato, que a gente vai fazer uma nova reeleição, né? Uma nova eleição, e aí então a gente vai fazer eleição com base nos 100 funcionários, tá bom? Então isso também é importante. Tem empresas que ela tem uma questão sazonal. O que é sazonal? Ela tem uma questão que aumenta o número de funcionários em determinado momento. É a mesma coisa do SESMIT, tá? Então, tem empresas que ela contrata um monte de funcionários num determinado... Vamos supor, empresa de chocolate, empresa de panetone, empresa de, sei lá, um monte delas que começa a contratar funcionários em agosto, né? Para fazer produção para dezembro. Então, de agosto a dezembro, tá? Nesses 4 meses aí que tem, ela contrata um monte de funcionários, né? Que chamados temporários, né? Mas são registrados e tal. Então, o que acontece? A CIPA tem que ser dimensionada com isso, até o SESMIT também, né? Que nós já até falamos. Então, mas o que acontece? Os caras são registrados? São registrados. Não é verdade? Está registrado lá. Depois, alguns ficam, outros são mandados embora, né? As empresas sempre fazem isso. Então, a CIPA, a gente já tem que pegar tudo isso aí. Vamos pegar tudo, essa quantidade de funcionários no ano, bom? E aí, tá aqui, ó. Não pode, né? Haja redução do número de empregados na empresa, exceto em caso de encerramento. A empresa vai encerrar, ó, gente, a nossa empresa encerra agora em dezembro. Então, na hora que encerrar a empresa, encerrou a empresa, beijo, tchau, não perde estabilidade. Mas está na quinta reunião. Perdeu, acabou, beijo, tchau, acabou a empresa. Bom, isso também tem que estar claro para vocês. E das atribuições aí da galera, né? Quais são as atribuições da CIPA? São um monte de atribuições, né? Mas uma delas é identificar os riscos no processo de trabalho e também elaborar um mapa de risco, né? Com a participação, maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMIT, né? Quando tiver. Por quê? Esse mapa de risco é meio complexo também, né? O camarada tem que entender profundamente os riscos, né? Aquelas cores que eu falei para vocês e fazer um mapa mesmo, né? Um mapa que é o layout do ambiente e colocar os círculos, tudo isso aí, ele tem uma forma de fazer, não é aleatório, né? Você tem que colocar lá o círculo representando o determinado risco, você tem que colocar uma legenda, você tem que colocar as quantidades de funcionários que está exposto, né? Isso que a
a norma fala, né, a portaria 25, então fala, ó, dentro do círculo você tem que colocar quantos expostos tem. A cor, né, do círculo corresponde ao risco, e embaixo você tem que colocar o nome do agente, entendeu? Então, um exemplo, eu vou colocar lá um círculo, ele pode ser pequeno para risco pequeno, médio para risco médio, grande para risco grande, então eu vou colocar na legenda o tamanho desses círculos. Antigamente tinha medida, tá? Hoje não tem mais. Antigamente tinha 2, 3 e 5 centímetros, que era para fazer o círculo para colocar dentro do mapa, né? Por isso que os mapas de risco antigamente eram gigantescos. Hoje não, você determina lá o que é pequeno, o que é médio, grande, em questão de tamanho, e aí você vai representar com aqueles tamanhos. Então, vou colocar lá o círculo pequeno, representando um risco pequeno, o círculo médio representando um risco médio, o círculo grande representando um risco grande, e as cores, né? Que aí vem aquela lá, o verde é o físico, o vermelho é o químico, o amarelo é o ergonômico, o marrom é o biológico, o azul é acidente. Então, eu coloco lá a cor, né, do círculo, coloco o número dentro, né, de funcionário que está exposto àquele agente, e embaixo eu coloco o agente. Então, coloco lá um círculo verde, médio, né, com 3 pessoas dentro, então risco físico. E aí eu vou escrever embaixo o agente, é ruído, tá bom? Mas vocês também vão aprender a fazer mapa de risco. A gente vai ter essa competência, acho que continuamente aí, tá? Depois que vocês aprenderem desenho técnico, né? Aprender um pouco de planta, né? Aprender um pouco, enxergar esse universo, a gente entra também com mapa de risco. Elaborar o plano de trabalho, né? Que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde do trabalho. Então, a CIPA tem que montar esse plano de trabalho. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer na gestão dela? Nada, tem que fazer alguma coisa. Então, os camaradas têm que fazer um plano de trabalho. Olha, gente, todo mês a gente vai fazer inspeções, né? Inspeção nos ambientes. No primeiro mês, ou na primeira semana de cada mês, a gente vai ver todo a parte de agente físico, agente químico, ou a gente vai andar no setor X e tal, enfim, ou vamos ficar acompanhando o trabalho em máquina tal, enfim, né? Tem que criar o plano de trabalho, senão como é que faz? Né? Não sabe o que vai fazer, só vai lá sentar na cadeira para discutir acidente ou o que aconteceu, isso não tem muito sentido. Participar da implementação e de controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, né? Bem como da avaliação das prioridades de ação dos locais de trabalho. Então, tem que pensar na implementação de controle. A CIPA, juntamente com o SESB, então vai discutir umas questões. Então, às vezes a CIPA identifica um problema e ela traz para o SESB. Olha, eu identifiquei lá um problema assim, vamos discutir. Aí a gente vai lá, realmente avalia para ver se realmente é aquilo que passou despercebido pelo SESMIT, tá? Ou é uma máquina nova que nós não fizemos inspeção, enfim. Alguma falha aconteceu, então nós vamos discutir, nós vamos juntos, né, criar a solução para aquele problema. Nós temos que andar juntos, nós temos que pensar em prevenção. Então, quanto mais pessoas, mais grupos dentro da empresa pensarem em prevenção, para nós é excelente. Realizar periodicamente verificações no ambiente e também nas condições de trabalho, visando o quê? A identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, olha que importante, periodicamente. Então, as pessoas, né, o membro da CIPA, eles têm que sair na produção, tem que olhar todo o ambiente de trabalho para ver se tem alguma situação de risco. Olha, tem uma situação de risco, porque pode ser que seja uma coisa sazonal, pode ser uma coisa que seja eventual, pode ser uma coisa que foi momentânea, e você já catou, né? Alguém catou aquela irregularidade, a gente já vai discutir rapidamente para tomar ações para corrigir isso e ações para que situações como essa não aconteçam mais. Entendeu? Isso é muito importante. Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento de metas fixadas, lógico. Então, quais são as metas fixadas? Inspecionar todos os departamentos, inspecionar todas as máquinas, inspecionar tudo não sei o quê, fazer isso, tal, né? Enfim, então tem que ver se nas reuniões, olha, nós estamos alcançando, nós estamos chegando a isso. Tem estatística de acidente, pede para o SESB que apresenta, olha, conseguimos diminuir os acidentes, conseguimos diminuir a gravidade dos acidentes, isso é importante também, tá? Eu posso não diminuir o número de acidentes, mas eu posso
diminuir a gravidade, significa que os acidentes que estão acontecendo, a gravidade está sendo menor. Então, por isso que a gente tem como um parâmetro para identificar, entendeu? Pô, mas você, antigamente aqui tinha 5 acidentes por mês, você entrou agora, tem 8. Só que tem 8 acidentes, só que são acidentes leves, né? Antigamente tinha 5 mais pesados, que o cara perdia a mão, braço, cabeça, enfim, né? Então, não que isso deva acontecer, tá, gente? Isso é só um comparativo para vocês entenderem. Que a gente tenta, na medida do possível, eliminar qualquer ação de acidente. Qualquer situação, a gente tem que tentar ir com os 2 pés no peito, tá? Mas, se por um acaso se ocorrer, que tenha o quê? A gravidade mínima possível, entendeu? Então, é diferente o cara tropeçar e cair, opa, levantou e vai embora, do que o cara tropeçar e quebrar uma perna, tá entendendo? Então, a preocupação é a mesma, do cara cair e não acontecer nada, como o cara cair e quebrar uma perna, tá? Então, isso a gente tem que discutir bem, né? Principalmente essas situações de risco que já foram identificadas, né? Já foi identificado. O que você ou nós estamos fazendo para isso? Isso, às vezes, ele impacta em questões financeiras, tá? Então, vamos supor, precisa fazer um cimentado lá, porque o piso está tudo desnivelado, está cheio de buraco. Então, precisa reparar esse piso, precisa alinhar esse piso, cimentar, colocar um revestimento, enfim. Só que precisa de dinheiro. Então, quando a gente leva para a empresa vai colocar o quê? No budget deles, vai colocar no financeiro, vai colocar numa previsão para eles. Quando ele tiver dinheiro, que ele vai liberar esse dinheiro para fazer. Não é a hora que a gente quer, mas o cara teve 3 caras que tropeçou ali e se machucou, e aí o que vocês vão fazer? Opa, a gente vai refazer, né, a empresa, falando em empresa. A empresa vai refazer, mas quando? Quando ela tiver dinheiro, quando tiver disponível para fazer isso. Entendeu? Enquanto isso, a gente tem que usar uma forma paliativa, como identificar o risco, isolar o risco para que as pessoas não se exponham a ele, tá? Então, isso é importante. Não é o problema não é meu, já passei para compras, passei para não sei o quê, agora não é mais problema meu. Continua sendo problema nosso, sim. E a gente tem que criar um mecanismo para que as pessoas não sofram um acidente lá. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança do trabalho, né? Então, o SESMIT tem que divulgar, o SESMIT tem que ter um tete-a-tete com a galera, mostrar o que está sendo feito, inclusive pelo SESMIT também, por eles. É importante que todo mundo saiba dessa união em prol à prevenção. Participar com o SESMIT, onde houver, lógico, das discussões promovidas pelo empregador, para o quê? Para avaliar os impactos de alterações no ambiente e também processos de trabalhos relacionados à segurança e saúde no trabalho. Às vezes, vai se mudar um processo. E aí, a segurança do trabalho é o primeiro a saber. Então, a gente vai lá, a gente vai tentar ver como que vai ser esse processo, nós vamos fazer uma análise de risco desse processo, vamos usar uma série de ferramentas para ver se esse processo ele vai ser mais agressivo do que o outro ou não, e tal. Então, depois disso, a gente também pode chamar nessa discussão a CIPA. Então, a CIPA também vai fazer parte, porque também é a galera de prevenção. Viu? Chama a CIPA aqui para fazer parte aqui da discussão. E é até interessante, porque os membros da CIPA, alguns podem até mesmo ser operador dessa máquina. E aí eles vão trazer uma resposta gigantesca para a gente, entendeu? Isso é muito bom. Requerer ao SESMIT, quando houver, né, ou ao empregador, a paralisação de máquinas ou setor onde considera haver risco grave iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Preste atenção nesse item, gente. Preste atenção nesse item. Requerer ao SESMIT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança dos trabalhadores. Nós, da segurança do trabalho, nós temos a obrigação de paralisar máquina ou setor, tá? Que é onde esteja, né, onde houver risco grave e eminente. O que é risco grave e eminente? É quando você olhar e falar, para isso aí, porque vai dar merda. Gente, para isso aí. Isso aqui vai estourar, isso aqui não sei o quê. Para, vai te machucar, a pressão tá. Então, dentro da norma, depois vocês vão aprender, dentro da norma, diversos itens da norma, diversas normas, eles têm lá em risco grave e eminente.
Então, nós da segurança do trabalho, vamos supor, tem lá um compressor. Tá? Um compressor. Se ele passar da pressão máxima de trabalho admissível, tá? Nós temos o poder de paralisar isso, porque se torna-se um risco grave iminente. Um camarada que estiver em altura, sem estar amarrado, para o serviço, porque ele está em risco grave iminente. O camarada que está operando uma empilhadeira sem ter curso, ele está, não somente ele, né, as pessoas em volta estão em risco grave iminente. Um cara que está numa boca de fogo, né, numa boca de forno, sem proteção, ele está em risco grave iminente. Então, a nossa função é jamais deixar alguém em risco grave iminente. E a CIPA, por sua vez, também tem um poder para isso. E às vezes ele fala para, fica meio esquisito. Nós temos o poder para isso, para poder parar, com base em norma, tá? Não é assim, porque eu não vou com a tua cara, eu vou lá, para esse serviço aí. Não, não é assim, tá? Tem que estar grave iminente. E às vezes a gente até chama o pessoal da produção, chefe da produção, para mostrar porque aquilo ali está sendo parado, porque está em risco grave iminente. Às vezes até o próprio supervisor manda parar aquele serviço porque percebe que o funcionário está em risco grave e eminente, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Depois elaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros programas também relacionados à segurança e saúde do trabalho. Então, veja só, o PPRA e PCMSO, quem faz o PPRA é a segurança, quem faz o PCMSO é o pessoal do departamento médico, tá? Então, a segurança do trabalho faz o seu PPRA e o departamento médico faz o PCMSO. Só que nós temos que divulgar, né? Nós temos que falar com a CIPA, nós temos que apresentar isso para a CIPA, tá? O PPRA, o PCMSO, apresentar todos os problemas, até mesmo, porque na hora deles confeccionarem ou fazerem o mapa de risco, tem que ser com base no PPRA. Bom, então isso é muito importante. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordo e convenções coletivas de trabalho relativas à segurança e saúde do trabalho. Eu acho que eu já falei aqui, se eu não falei, eu vou falar pela primeira vez, se eu falei vai ser redundante, mas eu vou falar várias vezes. A CLT tem a questão da segurança do trabalho, capítulo 5, as normas regulamentadoras, 3.214, né, a lei, então tem as portarias aí que tem todas as normas, e tem a convenção coletiva. Gente, nós, da segurança do trabalho, nós temos que ler a convenção coletiva. Porque a convenção coletiva, ela sobrepõe a CLT, tá? E a convenção coletiva, ela dita algumas coisas que têm que ser feita em questão de segurança do trabalho. Então, a gente tem que ler a convenção coletiva, a gente tem que ver lá a convenção coletiva e saber o que eles sugerem ou que deve ser feito na questão da convenção coletiva. Então, é importante, né? Às vezes está lá uma convenção coletiva que, vamos supor, um exemplo, né? Independente da pessoa estar exposta a determinado agente, na convenção fala assim que tem que dar uma proteção a mais. Às vezes, lá na convenção, está dizendo que, vamos supor, um caso de falecimento de alguém, são 3 dias. Na convenção coletiva diz que a pessoa deve ficar 5 dias afastada. E assim, um monte de outras situações que eles sobrepõem a CLT. Então, a gente tem que conhecer as convenções coletivas, tá? Então, a gente tem que pegar lá a convenção coletiva e na parte de segurança do trabalho e saber o que eles estão dizendo lá em questão de segurança do trabalho, tá? Questão de CIPA e tal. Tá tudo escrito lá, e aí a gente vai pegar. Vamos ver se nas próximas aulas, se vocês tiverem alguma convenção coletiva, vocês selecionem somente a parte da segurança do trabalho e a gente coloca aqui para a galera perceber, tá bom? Vamos ver se nas próximas aulas a gente consegue ver isso também, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá bom? Participar em conjunto com o SESMIT, onde houver, ou com o empregador, da análise de causas das doenças e também dos acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Tá? Então, sempre em conjunto com o SESMIT,
porque o SESMIT que detém o conhecimento, o SESMIT que é responsável por isso. Então, a gente anda junto, a gente vai orientando eles, a ponto de eles chegarem à excelência também, de nos favorecer em um monte de outras situações e nos ajudar em questão de prevenção. Isso é muito bom, tá? Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e na saúde dos trabalhadores. Então, a CIPA também, ele deve requisitar o empregador, né, fazer um comunicado, mandar lá para a alta direção, mostrando, olha, tem uma questão aqui que está interferindo na segurança. Nós já informamos a segurança do trabalho, mas parece que nós estamos com impasse aí, questões financeiras e tal, enfim, né? Abrir essa discussão, levar também, eles podem ter um poder de fazer esse comunicado e mandar para a gente do SES, mandar para frente, porque o que acontece? Nós, da segurança do trabalho, quando a gente detecta qualquer irregularidade, a gente vai fazer documento, vai fazer relatório e vai mandar para cima. Então, precisa trocar isso, precisa instalar um equipamento assim, precisa isso, mas só que não sou eu que instalo, eu tenho que levar para a empresa. E a empresa, ela tem o seu tempo, né? Tem que ter seu time para poder resolver isso aí, entendeu? E aí ela vai colocar dentro das programações dela para poder resolver, entendeu? E às vezes a CIPA acha, pô, mas o SESM não está tomando... Não, o SESM está, só que é lá em cima, o negócio sai do financeiro. Então aí, às vezes eles mesmo também mandam relatórios, né? Informações sobre situações aí que pode interferir na segurança dos trabalhadores. Requisitar a empresa a cópia das CATs, tá? Normalmente, só para saber, né, da informação, que vai ficar muito papel, mas normalmente a gente apresenta ou o acidente, né, ou o relatório do acidente, o SESMIT apresenta para a CIPA para poder discutir, e com cópia da CAT, né? Então o cara lê lá, depois devolve para a gente, né? O cara não vai ficar guardando um montão de papel. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, né, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT. Então, normalmente é a gente que monta, porque os caras não têm tempo, mas a norma, né, diz que promover anualmente em conjunto com a gente. Então, a CIPAT é um evento da CIPA, não do SESMIT. Tá? Isso tem que estar claro também. É de segurança do trabalho, a gente está junto, é lógico, mas é um evento da CIPA e não do SESMIT. SESMIT mesmo controlando, mesmo fazendo, determinando o que é, tal, é CIPAT, o embleminha que está lá é CIPA, o embleminha que está é segurança, tal, entendeu? Então, e funciona muito bem, a gente faz isso com a maior paixão, né, tranquilamente. Participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção de AIDS, tá? Isso faz parte também de uma das atribuições da CIPA, essas campanhas de prevenção de AIDS, tá? E aí, pronto, aí eu paro aqui, tá? Então, essas são as atribuições. É lógico que tem mais um monte de outras coisas aí, mas o que está na norma, tá? Eu vou mandar para vocês, gente, um manual da CIPA. Esse manual aqui tá lá no site do Ministério do Trabalho. Então, eu vou disponibilizar agora também no WhatsApp para vocês lerem, tá? Tudo isso que eu falei, que eu vou falar nas próximas aulas, tá aqui. Quem escreveu foi o Ministério do Trabalho, tá bom? Então, tá aqui tudo isso que eu estou falando. É importante vocês lerem, porque tem um item da norma, tá explicando profundamente aqui. Ele tem 28 páginas, é super pequeno, tá bom? Eu vou mandar esse material agora no WhatsApp, né? Então, eu vou baixar a aula, vou colocar a aula 1, e já coloco embaixo esse material para vocês lerem. Perfeito, galera? Tá? É o que eu tinha para falar hoje aqui para vocês. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso que nós começamos a conversar, esse universo da CIPA. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza? Não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu encerro a gravação.